Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Em várias ocasiões, meu interesse pelo sobrenatural me levou a alguns dos lugares de estudos mais prestigiados de todo o Reino Unido. Dos veneráveis corredores de Oxford e Cambridge, até os arredores de faculdades e escolas mais humildes. Minha busca por evidências para comprovar tais fatos raramente foram frutíferas. No entanto, enquanto explorando a Universidade de St. Andrew, na Escócia, encontrei um exemplar escondido em um canto escuro e mofado da biblioteca do campus. O livro em si era incomum. Sua capa, encadernada em couro enegrecido e desgastado, tinha rugas e rajaduras do tempo. Era datado do século XVI e parecia conter várias descrições e relatos do cotidiano do povo de Ettrick, uma pequena cidade isolada construída em uma área ao sul do país. Folheando o volume, vi que tinha uma variedade de autores. Parecia ter sido passado de ancião para ancião durante a época, e, para ser franco, continha reflexões ociosas sobre os habitantes da cidade e planos para uma série de projetos de construções e melhorias. Quando estava prestes a concluir que aquele livro era de meu interesse, notei que na contracapa frontal alguém tinha feito um desenho. Estava retratado com elegância, mas nunca descreveria como uma visão agradável. Na verdade, fiquei enjoado quando vi pela primeira vez. A combinação de linhas grossas e negras, quase como se fossem raivosas, e a forma dramática que o artista tinha transmitido me deixou com uma impressão bem desagradável sobre o assunto. Eu estremeci quando colocava meus olhos naquela imagem, na tentativa de entender o que parecia ser o desenho de um homem alto, com pernas e braços longos e magros. Parte do rosto estava escondido por sua mão branca e pálida, mas o que dava para ver era monstruoso. Veias proeminentes saltavam de sua testa e subiam até a sua cabeça careca. Os olhos estavam afundados em um crânio. As árvores da floresta que o cercavam pareciam torcidas e se afastando dele com medo. No começo, eu achei que algum aluno da faculdade tinha feito aquela rasura no livro. Mas, então, na parte de baixo do desenho estava a data 1578 e um nome um tanto incomum: Herbert Solomon. Ou esse nome era da criatura que estava retratada na figura, ou então do artista. Eu não fazia ideia. Mesmo perturbado com a cena, decidi que aquele livro precisava ser estudado mais profundamente. Eu desejava saber o que era aquela criatura e o motivo de alguém ter se sentido obrigado a desenhá-lo. Um desenho na contracapa de um livro que era usado para registrar a vida dos habitantes daquela cidade. Mais à frente, quando inspecionava o livro com mais afinco, descobri que o desenho também tinha sido reproduzido em outras páginas, mas, aparentemente, por outros artistas. Dentro do livro descobri numerosas citações sobre o Herbert, e ficou claro que o homem magro retratado no desenho era de fato ele. Ele vivia nos arredores da cidade de Ettrick, no século XVI. Era um local pequeno
e pouco desenvolvido, cercado por todos os lados pela floresta, que ficava na vasta região seca do sul. A cidade tinha uma igreja paroquial que contava com uma humilde torre e uma pousada que normalmente era usada por viajantes que gostavam de passar pelo pitoresco interior e ruas que abriam caminho entre as casas de pedra e a prefeitura. De acordo com a descrição no livro, durante o mês de dezembro de 1577, crianças começaram a desaparecer da cidade. A primeira foi uma menina com o nome de Alana Sutherland. Ela estava brincando com alguns amigos perto de um velho poço nos arredores da cidade, quando deixou cair por acidente uma boneca de pano lá dentro, o que a deixou muito agoniada. Sem conseguir recuperar a boneca, ela voltou para casa e pegou um tanto de linha e um anzol para tentar pescar a boneca da água do poço. A última vez que ela foi vista foi em um fim de tarde e estava indo tentar recuperar o seu brinquedo. Em pânico, os moradores começaram a procurar pela criança, dentro do poço, nos campos de centeio, e até enviaram alguns grupos para a floresta e arredores. Infelizmente, a menina nunca foi encontrada. Alguns dias depois, um menino chamado Eric Kennedy estava andando pela cidade para dar um recado de sua avó para outra moradora. Estava escuro, mas ele tinha apenas que levar um pouco de lã como agradecimento aos grãos que a família tinha recebido. E a casa ficava apenas algumas ruas da dele. Era presumido que o centro da cidade era seguro, mas o menino nunca chegou ao seu destino. Ele desapareceu como se tivesse sido arrancado de sua própria existência. No final de janeiro, um inverno amargo causou danos significativos para a cidade e seu povo. Quantidades absurdas de neve cobriram as casas e tudo no lugar. Muitas pessoas morreram por conta do frio e o estado geral de Ettrick era sombrio. Apesar dos tempos difíceis, os moradores estavam mais preocupados com a segurança de seus filhos. No total, 7 crianças tinham desaparecido, assim, sem pé nem cabeça. Várias famílias estavam desesperadas e o povo de Ettrick começou a ver a situação com um olhar mais suspeito. Eles sabiam a verdade. Alguém estava sequestrando suas crianças. Na metade de fevereiro, mais 2 crianças tinham sumido, e olhares acusadores estavam sendo distribuídos entre os familiares e moradores da cidade. O ancião da cidade então decidiu agir e tomou para si a árdua tarefa de identificar e capturar o monstro. Discussões burocráticas foram feitas, grupos religiosos convocados e em cada casa, cada rua, cada canto de Ettrick, apenas um nome saiu dos lábios dos habitantes: Herbert Solomon. Quanto mais seu nome era dito, mais certa era a sua culpa. Herbert Solomon era um estrangeiro. Ele morava em uma pequena cabana de madeira dentro da floresta que cercava a cidade. E devido à sua aparência, ele tendia a evitar contato com outros seres humanos. Qual era a sua doença, ninguém sabia. Mas nos tempos não iluminados do século XVI na Escócia, muitos acreditavam que ele era amaldiçoado. Olhos modernos teriam adivinhado de primeira que ele era vítima de uma doença debilitante. Ele raramente se aventurava na cidade, exceto quando precisava trocar suprimentos e quando ia, cobria seu rosto com um enorme chapéu marrom e pedaços cinzas de pano.
os quais escondiam suas feições. Muitos moradores contavam histórias sobre Herbert, e de acordo com essas histórias, ele ficava na borda da floresta, observando a agricultura. E de acordo com essas histórias, ele ficava na borda da floresta, observando os agricultores e seus filhos brincando nos campos. Era a fascinação dele com as crianças que deixava as pessoas desconfortáveis. Em certas ocasiões, algumas crianças voltaram da floresta com brinquedos muito bem feitos, talhados em madeira. Eram presentes de Herbert, e sendo crianças, eles não sabiam do perigo dele. Quando as crianças começaram a desaparecer, imediatamente os olhos se viraram para aquele homem estranho que vivia na floresta. Acusações foram fortalecidas pelos sussurros dos pais temerosos, e os sussurros cresceram em quantidade e então em volume, até que foi decidido que Herbert Solomon tinha que ser parado. Em uma noite fria de fevereiro, os anciões da cidade decretaram que ele deveria ser preso imediatamente. Mágoa, raiva e ressentimento cresciam como febre na população, e com isso começaram a entrar na floresta para caçar o assassino de crianças. Detalhes exatos sobre o que ocorreu naquela noite são muito limitados, mas parece que o povo de Edric tentou remover Herbert de sua pequena cabana ateando fogo nela. A plateia comemorou ao ver as chamas crescendo. Os gritos dele ecoaram pela floresta para finalmente ser silenciado pelo fogo.